Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom, estamos quase lá. Contagem regressiva. É a última semana, nem mais uma semana, né? Para o primeiro dos últimos dos nossos dias. Sem medo de ser feliz, né? Eu estou muito ansiosa. Não sei quanto é você, mas eu estou, confesso que estou. E a propósito de ser eleições das nossas vidas, eu quero conversar um pouco sobre política com vocês. Mas assim, eu vou ler um trechinho, mas antes de ler, que é esse livro aqui, que se trata, da Márcia Tiburi, O Ridículo Político. Não é o não, Ridículo Político. Esta edição que está nas minhas mãos é de 2017 e eu troquei por um prato de comida. É isso mesmo. Minhas andanças por Belo Horizonte, chego lá e eu ando mais a pé do que tudo. E numa manhã daquela, final de manhã, eu me deparei com um livreiro na calçada, na Avenida do Contorno, ali na Floresta, no bairro Floresta. E aí eu só tinha grana, eu tinha saído para caminhar, eu tinha botado o cartão de crédito e a grana em espécie que ele preferia só dava para comprar um livro, eu queria dois, um deles era esse. Aí ele disse que trocaria o livro por um prato de comida. Aí eu fui, levei meu cartãozinho no restaurante, comprei a comida, paguei com cartão e peguei o livro. Nunca mais desgrudei do livro. Esse é um dos motivos pelos quais talvez eu tenha gostado tanto dele. Mas o assunto sempre me interessa. Então eu quero começar perguntando para você: qual é a relação entre estética e política? Hum? E quais as semelhanças e diferenças entre a política e a ética? É sobre isso que esse livro trata. A Márcia Tiburi, para quem não conhece, ela é filósofa, escritora gaúcha de Vacaria e que hoje está fora do Brasil. Ela foi candidata a governadora do Rio de Janeiro em 2018, pelo PT. E sofreu tanta ameaça à própria vida que ela se obrigou ao exílio em Paris. Como outros, como o Jean Willis, que foi eleito deputado federal e nem assumiu, dado o nível de ameaça que tinha sobre a vida dele e da família dele. É assim, este país que a gente quer ver respirar de novo, quer ver tomar as próprias rédeas do próprio pulso. Mas eu não estou aqui para fazer discurso político, porque não me cabe isso também. Bom, eu acho que esse livro precisa ser lido por todos. Todos os que, como euzinha aqui, gostam de política, amam política, não vivem sem política. Mas principalmente por quem detesta política, ou diz que detesta. Este exemplar aqui, não sei se eu já disse, é de 2017, uma edição de 2017. A Márcia mostra que a ética e a política são dois lados de uma mesma fita. Um passa pelo outro. Assim como o mal-estar que a política costuma nos gerar, e principalmente nos últimos anos tem gerado na gente que vive neste país, tem como fundo uma questão que é estética. E que nos confronta com a ética.
É como a borra do café no fundo da xícara, escreve a Márcia Tiburi. Sabe aquela borra que fica no fundo, que incomoda, não é? E que muita gente usa para ler o nosso destino. Se é possível ou não, é questão de acreditar. Bom, essa fita, né, de dois lados, ela é manipulada pela publicidade, né, pela visibilidade tão comum e cara dessa sociedade do espetáculo em que vivemos, em que aparecer é mais importante do que ser, sacou? E aparecer a qualquer custo, não importa se sendo provocando riso, sendo títere, sendo palhaço, mas muitas vezes isso não é involuntário, não é por incapacidade, é método para engalobar incautos. Tem muito otário que acredita, não é? E depois fica bravo da gente chamar de otário. Mas não é o caso. Aqui o conceito do ridículo entra. O que é o ridículo político? Aqui é que a Márcia coloca o conceito de ridículo político. O termo é usado tanto para falar de algo insignificante, daquilo que não faria diferença, quanto para dar sinal de uma cena escandalosa. Mas aqui, o escandaloso, na verdade, esconde o que não pode ser mostrado ou o que não se quer mostrar. É uma distração, entendeu? Tipo assim, tiroteio na Polícia Federal, né? Tipo assim, entrevista num podcast dizendo que pintou um clima. Coisas absurdas, mas que são premeditadas. Para esconder, por exemplo, que o ministro da Economia tem um plano de, se esse governo for reeleito, mudar o sistema de correção do salário mínimo. A inflação passada não conta, passa a ser a meta de inflação. Quer dizer, em vez de repor aquilo que a inflação corroeu do seu salário, vai reajustar pela miragem que passar pela cabecinha do senhor ministro da Economia. É mole? Aí, isso é um escândalo, claro. São 55 milhões de brasileiros que vivem de salário mínimo. Tanto os que ainda detêm emprego, algum tipo de emprego, precário ou não, né? O salário mínimo já é precário, né? Como os aposentados, pensionistas e beneficiários de alguma forma de previdência social. Não é pouca coisa. 55 milhões de brasileiros ou brasileiras representa um quarto, mais de um quarto, quase um terço dos eleitores do país. Pois muito bem. A naturalização e a capitalização do mal-estar estético e ético transformam aquilo que chamamos de ridículo em uma forma de poder capaz de alterar o significado da política. É nesse contexto que podemos falar de ridículo político. Escreve a mais. Fenômeno que tem afetado profundamente a cultura política. Note, esse livro foi escrito ou editado, esta edição é de 5 anos atrás. Já existia esse ridículo, né? Em vez do títere, por exemplo, no caso do Brasil, era o mordomo. Lembra do mordomo? Pois é, o vampiro. Golpista. Pois é um fenômeno mundial, entretanto.
concomitante à destruição da política. As cenas ridículas e seus pensamentos conhecidos traduzem o sentido da política em nossos dias, mas não apenas como uma bagunça feita por gente despreparada para os cargos que ocupa. A deturpação serve a uma nova política, em um sentido altamente problemático. O poder é transformado em violência e a seriedade de certos assuntos dá lugar ao cinismo. Enquanto isso, muitos não percebem como ocupam o lugar de otários. Espero que não seja o seu caso, sinceramente, para o nosso bem. Bom, eu fico por aqui, que senão fica comprido demais e eu não consigo nem terminar. Não é? Até a próxima. Vote direitinho. Viu? Ó. Ó. Ó.